Olá, vou falar um pouco então sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Para isso a gente precisa retornar um pouquinho na história e aí eu vou destacar alguns pontos importantes no desenvolvimento aí desse entendimento sobre o que é o autismo até a gente chegar na nomenclatura que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, um primeiro dado aí histórico importante é que a palavra autismo ela já vinha sendo utilizada como um sintoma de pacientes esquizofrênicos já por volta aí de 1912, por exemplo, com Paul Eugene Bleuler, considerado o pai da esquizofrenia, e que usava a palavra autismo como sintoma dos pacientes esquizofrênicos em algum momento da evolução desses pacientes. Tá? Um pouco mais à frente, lá para os anos 40, 1943, Kanner publica um trabalho, Asperger também publica um trabalho nessa mesma época, né? Ambos falando sobre autismo como sendo um complexo, uma síndrome um pouco mais abrangente, né? Kanner descrevendo aí dificuldades de relação social, uma necessidade de que as coisas permanecessem da mesma forma, né? Movimentos ritualísticos, estereotipias, algumas crianças tendo vocabulário extenso, outras sendo capazes de fazer cálculos matemáticos amplos, enfim, todas com grande capacidade de memória. O Asperger descreve um outro grupo de crianças onde ele percebe uma dificuldade de fazer amigos, ele percebe interesse restrito em determinados assuntos e um modo muito peculiar de falar, uma alteração de linguagem também muito característica, né? Ele chamava essas crianças de pequenos professores. Tá? Esse trabalho de Asperger a gente não toma conhecimento dele na época em que ele foi escrito, até porque o Asperger escreveu em alemão e ele estava lá na Áustria no meio da guerra. Né? O Kanner estava nos Estados Unidos, publicou em inglês, enfim, tomou-se muito mais conhecimento do trabalho do Kanner do que o Asperger. Nós vamos tomar conhecimento do Asperger só lá para os anos 80, quando Lorna Wing, que eu vou falar dela um pouquinho mais à frente, vem trazer então a tradução dos trabalhos do Asperger e apresentar o Asperger para o mundo. Tá? Mas coincidência ou não, os dois utilizaram aí a palavra autismo para significar um complexo mais amplo, uma psicopatia autística na verdade. Tá? A gente tem outros autores aí, psiquiatras, por exemplo, a Júlia Guerra também publica o primeiro manual de psiquiatria infantil em 1971, onde ele traz também um conceito sobre o autismo um pouquinho diferente. Na percepção dele, havia um desenvolvimento normal nos primeiros anos de vida, quando a criança então apresentava uma regressão, uma alteração, em que ela passava a ter problemas de relacionamento social, havia uma perda da linguagem, dos caracteres que já tinham sido adquiridos e comportamentos repetitivos, estereotipados, também com uma certa agitação, uma hiperatividade muito frequente. Tá? Enfim, não só esses três quadros que eu descrevi para vocês, três autores chamando três características aí comportamentais e de relacionamento, cada um dando ênfase à sua percepção pessoal sobre o que seria o autismo em si, e muitos outros autores também publicando trabalhos e falando sobre o autismo com algumas diferenças entre si. O mais importante do que as diferenças, a Lorna Wing, que eu tinha relatado, essa inglesa, mãe de autista, e começou aí a investigar esses trabalhos até por conta do nascimento da sua filha com autismo. Ela traduz, como eu falei, os trabalhos do Asperger em 1980 e em 1995, ela já tendo reunido diversos trabalhos falando sobre o autismo no mundo inteiro, publica um trabalho falando sobre o espectro autista. O que seria o espectro autista? O espectro é essa sombra, então essa sombra de autismo que pairaria sobre todas essas crianças, e aí, mais do que as diferenças, ela destaca o que todas essas crianças tinham em comum. E ela levanta então três alterações principais, alterações na linguagem, que para ela tinha a ver também com a relação social, então uma alteração da linguagem e da relação social, esses comportamentos repetitivos, estereotipados, restritivos, e uma dificuldade que ela observou dessas crianças fantasiarem, delas terem uma brincadeira que permitisse a elas um ganho de experiência maior com o ato de brincar em si. Para elas, essas crianças tinham muito pouca capacidade imaginativa, as brincadeiras eram muito restritivas, sem grandes ganhos para elas. Esse conceito vai sendo trabalhado a partir daí, até que a gente vai ter
nas duas publicações principais, a DSM, que é a publicação da Academia Americana de Psiquiatria, na sua quinta versão, em 2013, e a Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, estava na sua 10ª versão, e em 2018 foi publicada a 11ª versão, que é da Organização Mundial de Saúde. Então, ainda não há tradução para o português, então ainda não está em uso, a gente continua usando a CID-10, mas a CID-11 já traz, assim como a DSM-5, esse novo conceito, falando em transtornos do espectro autista. Então, reunindo todos esses diagnósticos anteriormente, cada um com suas características peculiares, embaixo dessa mesma sombra, desse espectro, desse conjunto, então, onde a criança apresenta essas 3 alterações principais. Uma alteração no desenvolvimento da linguagem, não necessariamente um atraso, mas qualquer alteração nesse desenvolvimento. Esses comportamentos restritivos, repetitivos ou estereotipados, que são esses trejeitos, essas manias, esse modo de fazer as coisas e de brincar muito peculiar. E as dificuldades de relação social, também não é uma ausência de relação, mas a gente percebe então que há algumas falhas nesse processo de relação, sendo essa tríade então a principal para o diagnóstico hoje em dia dos transtornos do espectro autista, reunindo então, como eu falei, diversos diagnósticos embaixo dessa mesma sombra aí. Tá? O autismo ele não deixou de ser sintoma, então isso leva a muita confusão hoje em dia. Você pode ter, por exemplo, alguns quadros em que a criança vem evoluir mais tarde, ou até mesmo o adulto, com um comportamento chamado autista. Então a gente chama atenção para que a gente perceba as características dos transtornos do espectro autista antes dos 3 anos de idade, onde é muito mais fácil e mais identificável essas alterações depois dessa idade, até por conta da inclusão escolar e mesmo de estimulações específicas, a criança já evolui com alguma melhora, tendo que alguns desses sintomas sejam mais difíceis aí da gente conseguir perceber após essa idade, né? Após esse período de estimulação inicial. Tá ok? Um abraço.